com a lista. Em algum momento já falamos aqui no chat. Pois bem, gente, estamos aqui no nosso tema da aula 18, a música, né? É o último tema fechando toda aquela parte de ondas mecânicas, correto? Chegamos aqui no tema a música. E eu fiz aqui um material bem legal para vocês, tá? Sobre esse tema tão relevante, tá? Pois bem, vamos começá-lo. Nossos tópicos aqui, quem for chegando depois, fala lá os anúncios, né, a respeito de avaliações e tal, comuniquem entre vocês na turma. Logo vou soltar a lista de presença. Vamos começar com uma introdução sobre a música, depois falo sobre fontes sonoras, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, séries de Fourier e a música, mas que afinal faz a música aqui na física? Muita coisa. E muita coisa. Se você nunca teve essa analogia, estava perdendo muito. Vamos então na nossa introdução do tema aqui. Pois bem, a música sempre esteve presente no universo, tá? Como assim, professora? Desde o princípio. O livro de Jó, no capítulo 38, versículo 4 a 7, relata o momento sublime da criação. Lá estava o Todo-Poderoso, lançando os fundamentos da terra. E no versículo 7, nos traz a impressionante revelação que havia música na criação, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. E quem também coloca essa parte da música na criação de um universo fictício é o nosso amigo Tolkien, né? No livro Silmarillion, não sei se alguém já leu, se é fã dessa trilogia, de todo esse universo, né? Tem um trecho lá que também diz da criação do universo ali todo, que depois chegou lá o Senhor dos Anéis e tudo e tal. Vazio do universo de estrelas, música e vida. E então, Eru ordena que os anéis ajudem ele através da música, que cada um tem o poder de fazer seus próprios temas. E juntem seu tema principal que ele criou, e através da música e dos shows, eles alegravam. Outro comentário também, quem tem também música na criação do seu universo, não coloquei aqui, é o nosso C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia. Se você não leu nenhum desses livros, se vous plaît, mon cher, leia, que é importante, vai abrir um pouquinho sua mente. Então, a música sempre esteve presente desde o princípio do universo. Continuando aqui nossa introdução aqui, quando falamos de som e música, raramente se pensa em física. Você está falando, what the hell, né? Por quê? Mas essa análise científica é necessária para entender a propagação do som e suas nuances nas propriedades físicas do som e nos detalhes ligados ao processo que antecede a apreciação da arte musical. A música, que agora a música ultimamente não posso nem considerar música, mas a música é uma arte, correto? Dependendo de qual que você está escutando. O que mais? A ligação da música com a ciência, em outras palavras, a associação de uma estética musical à teoria dos números, remota à escola de Pitágoras no século VI a.C. O ponto de partida era a relação entre os comprimentos das ondas de uma lira, que era uma tripa de carneiro, e as notas musicais e a percepção que cordas mais curtas emitiam sons mais agudos. A partir daí, foi desenvolvida uma teoria completa, relacionando o comprimento de cordas, escalas, intervalos, notas, números inteiros e frações. E eu trago aqui para vocês um trechinho aqui nesse link que eu vou abrir para vocês, vão entender porque nosso amigo Pato Donald está ali no canto. Porque tem um desenho que eu vi desde criança, que eu quero apresentar para vocês, 5 minutinhos, que é o Donald no país da matemática. No país da matemática. É uma terra cheia de aventuras. Sou um espírito, o verdadeiro espírito da aventura. Isso é comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática?
Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Estique-a muito e bem. Toque. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2:1. Com 5 extrações ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números elaborou a escala musical que é usada até hoje. Matemáticos têm métodos aos mais incríveis. Imagine. Viu, gente? Interessante, né? A matemática está nos lugares mais incríveis. Voltando aqui na nossa apresentação. Bora lá. Cadê vocês aqui? Vamos, então, voltar à nossa apresentação que estávamos aqui falando. Ali tem um vídeo completo para que vocês assistam. É bem legal, é bem curtinho, tá? Então, foi Pitágoras que teve essa teoria, que trouxe essa teoria da música para os números, correto? Naquela época, depois eu vou dar algumas referências para vocês, que mostra toda a história da música. Naquela época, a música era mais melódica, tá? Porque quem mais usava música ali era tanto para marchas de guerra, ou para celebrações, ou então celebrações assim de enalteção de alguns textos, tá? Era mais melódica, tá certo? Porque você tem a melodia. Lembrando que os três pilares da música, melodia, harmonia e ritmo, correto? Mais para frente eu falo um pouquinho mais sobre isso. Continuando aqui nossa introdução, em particular, a associação de uma fração a um dado intervalo musical mostrou-se um dos princípios mais fecundos da acústica, e em cima dele notou-se praticamente toda a teoria da música ocidental. A relação entre física e música começou a aparecer de maneira mais sistemática, junto com a criação da teoria ondulatória estabelecida nos séculos 17 e 18, e sedimentou-se quando Jean-Baptiste Fourier, quem já ouviu a série de Fourier, criou no século 19 uma ferramenta matemática para estudar fenômenos periódicos, hoje conhecida como análise de Fourier, a série de Fourier. Tem até um livro que é Matemática Música, uma coisa assim bem curtinho, pocket, que é bem legal para você ler sobre a respeito disso mais profundamente. E a gente tem uma frase aqui do Leibniz, né, um grande cientista físico, que principalmente na área da parte de engenharia elétrica é muito conhecido. A música é uma prática oculta da alma que não sabe que está fazendo matemática, tá? Continuando aqui nossa introdução. A arte e a ciência de combinar os sons de modo agradável ao ouvido. É difícil saber se a física pode dar contribuição artística, mas certamente ela é essencial para a tecnologia da produção e difusão sonora. Os pitagóricos impressionaram-se vivamente com a descoberta de uma relação numérica entre as notas musicais e os modos de vibrações das cordas vibrantes ou tubos sonoros. Alguns desses números musicais foram transpostos para a geometria, como o número de chamada de série harmônica 1086. Nessa ordem, coincide-se com a medida da hipotenusa e dos catetos de um triângulo retângulo. Eu não sei se você já viu também uma partitura, eu só sei partitura, não sei ler cifra. Mas aí na partitura tem até ali aquele 4/8, 4/4, certo? É o tempo ali daquela música. E isso, se você ligar na série de Fourier, você tem ali aquele N de repetições, correto? No tempo. Eu já vou fazer essa análise aqui, mas para o final, tá certo? Continuando aqui nosso tema, vamos então falar de fontes sonoras. Bom, fontes sonoras.
É qualquer corpo capaz de fazer o ar oscilar com ondas de frequência e amplitude detectáveis pelas nossas orelhas. Há diversos tipos de fontes sonoras de frequência única ou variável, que podem ser associadas a 3 tipos básicos de instrumento sonoro: corda, sopro e percussão. O som é produzido ao colocarmos uma quantidade de massa de ar em movimento. E a variação da pressão sobre a massa de ar que causa os diferentes sons, dentre eles os que são combinados, para criar a música. A vibração de determinados materiais é transmitida às moléculas de ar sob a forma de ondas sonoras. Percebemos o som porque as ondas no ar causam a variação de pressão, chegam aos nossos ouvidos, é o que está acontecendo aqui no nosso GIF, e fazem o tímpano vibrar, certo? Aqui está o tímpano, né? E aqui está o martillo, que é o martelo, né? Acho que vocês já ouviram falar, o osso mais pequeno que a gente tem é o martelo. Muitas pessoas têm, às vezes, até rompem um tímpano porque usam objetos pontiagudos, né, para coçar. Por isso tem que ter muito cuidado. O tímpano, né, nessa parte aqui, é como se fosse aquela pelinha fininha, né, de um instrumento de som, sabe? Quem já mexeu com instrumento de som, coloca aquela pelinha, às vezes é uma pele de couro, ou então afinou bateria, que tem umas chavinhas em volta, né? A gente vai chegar nesse ponto de instrumentos de percussão, essa pelinha no tímpano, por isso que tem que ter cuidado. O que acontece também, né? Estão utilizando fones de ouvidos e tal, eu sou daquelas que escutam quase ficando surda. Essa tímpano, né? Como ele é uma pelinha fininha elástica, ele chega nessa vibração. Imagine aqui, né? A vibração que você coloca bem aqui, um audífono, né? Um fone, né? Tem um momento ali que o tímpano já não mais estica, já não aguenta mais. Você vai perdendo a sensibilidade do seu canal auditivo, tá? Voltando aqui, então, as vibrações são transformadas em impulsos nervosos, levadas até o cérebro e lá codificadas. Quando essa vibração ocorre de uma maneira repetitiva, rítmica, ouvimos um tom com uma altura igual à sua frequência. Nessa parte aqui, eu até vou mostrar mais para frente depois as músicas de Bach. Johann Sebastian Bach é um considerado um dos gênios maiores da música. Mas não tem Beethoven? Sim, depois eu mostro a diferença de um de outro. Mas Bach, ele trabalha em suas músicas diretamente com a parte de Fourier, depois eu mostro isso mais à frente, em tom sobre tom, tempo contra tempo. E se você até procurar no YouTube, tem músicas lá de cérebro e tal, você vai ter Bach, vai ter Beethoven, grandes musicistas, tá? Porque essa parte de codificação do cérebro é bem interessante e ativa áreas, se você quer foco, coisas assim, bem legais, tá? Vamos continuando aqui. Que mais? Um cantor cuja voz é classificada como baixo, né? A gente tem o baixo, contrabaixo, bareto, depois tem o soprano, sopranino, né? Nas divisões de vozes. Possui uma faixa de altura situadas normalmente entre 80 e 300 Hz. Uma cantora classificada como soprano possui a faixa de alturas de 300 e 1100 Hz. Os instrumentos musicais podem produzir tons dentro de um intervalo muito maior que a voz humana. Isso é fácil. Se você pega uma oitava lá bem na ponta de um piano, né? A última nota mais aguda lá, muitas vozes não alcançam chegar àquele timbre. O ouvido humano, porém, só percebe sons cuja frequência se limita ao intervalo de 20 a 20 mil Hz. Vamos discutir esses conceitos, estão em altura um pouquinho mais para frente. Pois bem, fontes sonoras ainda, que a gente vai ter a física do timbre. Às vezes você já ouviu falar dessa palavra timbre, certo? Tem uma física por detrás. A física do timbre está associada à superposição de ondas estacionárias que se estabelecem nos elementos vibrantes de um instrumento. O efeito resultante determina o timbre do instrumento, correto? Aqui a gente tem harmônicos,
uma sequência fundamental, e aqui a gente tem as ondas sonoras. O que mais? Timbre. O que é timbre, afinal? Timbre é a qualidade que nos permite diferenciar sons emitidos à mesma altura e intensidade por fontes diferentes. O que mais? Eu posso te fazer aqui. Isso é um dó na escala central de uma flauta barroca, né? Que ela é uma flauta, não é uma flauta soprano, ela é uma flauta contralto, né? Ela é um pouquinho mais baixa que um soprano. E se você utiliza um dó central no piano, ele tem um timbre diferente. Um dó no violão também tem timbre diferente, correto? Aqui a gente tem uma corda de instrumento vibra, forma-se nela diferentes configurações de ondas estacionárias que se somam gerando uma onda resultante. O timbre é característico desse instrumento. Cada instrumento tem um timbre específico, característico, tá? Continuando aqui, ainda de fontes sonoras falando de timbre, cada tipo de instrumento tem uma espécie de assinatura, um conjunto de características sonoras associado que, embora possa parecer subjetivo, possui uma descrição matemática extremamente específica. Ou seja, se eu passo aqui, a gente tem um diapasão, tem uma flauta, e aqui a gente tem a voz e um violino. Se eu passo esse som representando graficamente, matematicamente, por uma série, né, de Fourier, ele tem uma configuração diferente. Aqui entra principalmente quem já pensou em ser engenheiro de som. Muitos engenheiros elétricos vão para essa área também, tá? É uma área que você vai trabalhar nesse conjunto, tá? Não sei se vocês já tiveram um estudo de gravação, de engenharia de som. Tem vários equipamentos em que a pessoa, naquela mesa enorme, que tem vários canais de entrada, ele escuta cada um, certo? E ele vai mexer nisso daqui, tá? E ainda na gravação, ele vai encontrar o momento perfeito ali de uni-lo, correto? Continuando aqui, também falarei mais para frente a relação da música com as séries de Fourier. O que diferencia um instrumento do outro são as amplitudes e o tempo de duração de cada um dos harmônicos presentes no som resultante. E o resultado acústico da combinação de suas propriedades tem o nome de timbre, tá? Agora você já sabe o que é timbre. Vamos continuando aqui. Se tiverem dúvidas, podem se manifestar ali no chat ou cantar pra gente aí também. Continuando aqui sobre o timbre, eu apresento mais ainda exemplos para vocês do oboé, o clarinete, o oboé e o clarinete juntos, certo? Continuando aqui, o som pode ser descrito em termos da sua altura, timbre e intensidade. O timbre está associado à qualidade do som. Ele pode ser comparado a uma receita mental para distinguir sons complexos formados por uma superposição de diversos sons relacionados entre si. Sons provenientes de instrumentos diferentes são perfeitamente distintos, mesmo que que possuem exatamente a mesma nota musical tocada, uma vez que eles possuem diferentes receitas de composição. Aqui a gente está vendo a mesma nota, né, nesse exemplo, do oboé e do clarinete, tá? E aí demos a combinação deles juntos. O timbre está associado à série harmônica do som, onde cada nota musical é composta por uma nota fundamental e uma combinação de harmônicos superiores com diferentes frequências, diferentes intensidades e diferentes durações. Tá bom? Continuando aqui nosso tema, vamos mais ainda falar aqui sobre o timbre. A altura está ligada à percepção de mais agudo e mais grave. Quanto mais alto é um som, mais agudo ele é, né? Que massa, como assim, né? Aqui a gente tem um violão, que ele às vezes não é tão alto, o diapasão, não sei se vocês já ouviram,
correto? Um clarinete, ele consegue ser médio, né? E o oboé, ele também é meio médio, mais alto aqui, de fato, é o diapasão. Essa diferenciação é baseada nas variações da frequência de vibração desses sons. Aos sons graves relacionam-se as baixas frequências e aos sons agudos, as altas frequências, tá? É importante deixar claro que a frequência, o número de ondas completa ou ciclos por segundo, é um conceito objetivo e pode ser cientificamente medido, certo? Geralmente, não, os engenheiros de som trabalham aqui, às vezes, principalmente quando tem alguns cantores que, quando você vai ver ao vivo, ele não atinge tão bem as notas que ele atingia naquela gravação. Tá? Não é uma crítica, mas é um artifício que utiliza, tá? Às vezes ele pode estar resfriado, né? Porque as cordas vocais, quem utiliza isso como trabalho, principalmente cantor, elas realmente têm um cuidado muito especial. A altura do som depende da percepção sonora de quem está ouvindo o som e é bastante subjetivo. Entretanto, a relação direta entre os dois pode ser claramente percebida. Continuando ainda de fontes sonoras, a escolha de um bom instrumento musical é algo extremamente delicado, uma vez que a análise de sua qualidade sonora pode ser comprometida em função do local em que ele se encontra ou das condições climáticas da época, além da percepção sonora da pessoa que toca o instrumento. Por isso, há diferenças ali, não sei se vocês já ouviram falar de luthier, que são pessoas especialistas em mexer ali no instrumento, né, ou de cordas, ou de sopro, ou de percussão, que às vezes o instrumento não está totalmente redondo, certo? Aí ele vai trabalhar nisso, certo? Ele seria, como poderia dizer, um marceneiro, entre aspas, né? Que ele vai ali procurar o melhor daquele instrumento. E aí você também vê a diferença de preços. Nossa, eu encontro flauta doce em vários lugares, mas se você compra uma flauta doce mais cara, de uma certa marca, ali também tem esses problemas de preço, né? Vai ser por causa da qualidade instrumental de som que aquele instrumento vai te proporcionar. Tá? Não é uma crítica nem nada, mas há uma diferença, tá? Que você vai também sentir mais para frente, que você vai conhecendo, tá certo? É interessante ressaltar que a percepção do timbre e do volume, embora subjetiva, está relacionada com a série harmônica e com a quantidade de energia sonora gerada por um instrumento musical. Assim, sutilezas sonoras podem ser detectadas fisicamente, mas não serem percebidas por dois instrumentistas tocando o mesmo instrumento. Entretanto, sempre que ambos notarem algo diferente no instrumento, é certo que a análise física também mostrará algum tipo de diferença. Por isso, às vezes, vocês estão ali numa roda de violão, cada um soa diferente, tá? Continuando aqui, vamos falar especificamente dos instrumentos de corda. E aqui já tem aquela parte matemática de representação a respeito. Os estudos dos instrumentos de corda está baseado na teoria das cordas estacionárias em cordas fixas. E em ambas as extremidades. Por isso, reescrevemos essa expressão. Aqui está a expressão de ondas estacionárias, certo? Fn, N dividido por 2L, o comprimento, o número de repetições, vezes aquela matriz multiplicação vetorial, raiz de frequência dividido por μ, que é a densidade. Isso tem tudo a ver com a aula passada, falando de som, tá certo? Aqui é como é calculada a expressão para instrumentos de corda, tá? O que mais? Vamos então aqui, instrumentos de sopro. Instrumentos de sopro já é um pouco diferente, tá certo? O processo de ondas estacionárias num tubo equivale ao de ondas estacionárias em cordas, tá?
A diferença é que nas cordas, as extremidades devem ser nós, pois não podem vibrar enquanto nos tubos, pelo menos uma das extremidades deve ser aberta, tá? Portanto, nela se forma um ventre. Lembra na aula passada que eu mostrei o que era um nó, o que era um ventre? Isso porque a extremidade aberta, a coluna de ar contida no tubo se expande, ou seja, se refaz, ou seja, no instrumento de corda, olha só, sempre vai ter um tubo aqui aberto, um ventre, ele não vai terminar aqui como um nó, diferente que no instrumento de corda, tá? Como na onda sonora no ar, é uma sucessão de compressões e rarefações, nas extremidades abertas tem que haver rarefação, nas fechadas deve haver compressões. Essas condições determinam que configuração de ondas estacionárias podem se formar no interior de um tubo. E aqui a gente tem a representação de como é feito o estudo aqui na parte matemática de instrumentos de sopro. Fn vai ser igual a N vezes V, dividido por 2L. N vai ser o número de nós, correto? O número de nós. O V é o número de ventres, correto? As barrigas, né? Que seriam chamados entre aspas. L é o comprimento do tubo. Fn são as frequências naturais. Então, aqui você chega, quanto maior o comprimento, geralmente esse instrumento é mais grave. Quem já viu um sax tenor, ele é bem enorme. Eu acho que tem até um sax, acho que eu já vi um que é bem enorme, que a pessoa estava sentada. Ele é bem mais grave, correto? Que nem tem aquelas flautas menores, elas são bem mais agudas, tá? Isso são curiosidades, tá certo, gente? Continuando aqui, a frequência das ondas estacionárias em tubos abertos em uma das extremidades é dada por essa expressão, tá? Ela muda da corda porque aqui a extremidade é aberta, tá certo? E aqui a gente tem a representação, aqui a maioria se constitui aqui, certo? Dos tubos para instrumentos de sopro, tá? Continuando aqui, aqui a gente tem até umas relações aqui de instrumentos de sopro com instrumentos de corda, e aqui a gente tem até um piano aqui, né? Essa até eu tirei do Halliday, né? As famílias do saxofone e do violino, aqui é o sax baixo, né? Então, o que eu vi, esse aqui que é o grandão, nem era o tenor, né? O sax e o violino mostrando aqui a relação entre o comprimento do instrumento e a faixa de frequência, né? Aqui a gente tem o baixo, correto? Que ele é o mais grave das cordas aqui, certo? A faixa de frequência de cada instrumento é indicada por uma barra horizontal e nessa escala de frequência sugerida pelo teclado na base da figura. Aqui você sabe que no lado esquerdo do piano, né, você tem a parte mais grave, certo? E no lado direito a parte mais aguda. As frequências aumentam da esquerda para a direita, né? Você tem o violino mais estridente, mais agudo, e aqui você tem o saxofone soprano, que seria o chamado sax reto, certo? Que é o mais agudo. Tá vendo que até que o sax soprano, ele chega a ser mais agudo do que o violino. Não que o violino não alcance, né? Mas o soprano aqui chega a ser mais agudo mesmo, tá bom? Vamos falar, então, instrumentos de percussão, né? A figura abaixo mostra alguns dos muitos modos de vibração das ondas estacionárias que podem se estabelecer na membrana de um tambor, certo? F0 é a frequência fundamental, correto? E aqui a gente tem as partes aqui da membrana de um tambor. Eu não sei se você já viu um baterista tocar por partitura, é uma das coisas mais difíceis de você ver mesmo, tá? Aqui, se for um baterista que toca por partitura, não por ouvido, tire o chapéu, tá bom? Porque tocar por ouvido, qualquer um toca, tá? Continuando aqui, além do modo fundamental 01, os modos de vibração preferenciais no tambor, aqui ficou tambor, perdão, são, aqui a gente tem os módulos, né, 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, 5 por 1 e 6 por 1.
na frequência fundamental, é fácil perceber que toda a membrana vibra subindo e descendo com um único ventre no centro, certo? Aqui a gente tem representação em modos, tá? Como ocorre, né, no centro aqui, como ocorre com o modo fundamental de uma corda vibrante. Para entender como as demais vibrações são possíveis, pode-se imaginar que as linhas pontilhadas representam linhas de separação praticamente imóveis entre duas regiões que se alteram oscilando com os ventres que se formam no seu interior. Assim, no modo 11, por exemplo, enquanto o lado esquerdo sobe, o lado direito desce e vice-versa, certo? Aqui a gente tem no modo 11, na representação passada, certo? Aqui, ó, o modo 11, e aqui a gente tem representação de como seria a vibração da membrana, correto? Continuando aqui, vamos falar de séries de Fourier e a música. Alguma dúvida, gente, até esse ponto? Boa, I think so, no. Vamos então falar aqui de Jean-Baptiste Joseph Fourier. Valeu, Jackson. Eu acho que vocês já esbarraram em algum momento nessa vida, nessa altura do campeonato, com a série de Fourier, né? Eu acho que sim, ou então esse momento chegará, já aviso para vocês, notícias tristes, né? Tô brincando, vai chegar a série de Fourier para vocês. Principalmente, né, tem a FFT, né, a Fast Fourier a transformada Fourier, né? Que também se utiliza muito. Você transforma na parte, como chama mesmo? Na parte de frequência para o tempo, certo? Vocês, engenheiros elétricos, vão utilizar isso a rodo. Então, vocês vão ter série de Fourier na veia. Fourier nasceu na cidade de Auxerre, né? Aqui na França, em 21 de março, certo? Aí tem toda a história triste aqui. Ele sempre foi um aluno brilhante, tá? E aqui, em 1800, quando ele retornou à França e fundou a Universidade Real de Grenoble, né, da qual se tornaria reitor, certo? Os trabalhos, né, que tem de Fourier não só é apenas a parte matemática, né? Ele também trabalhou na evolução da temperatura por meio de séries trigonométricas, certo? O estudo dele para a série de Fourier começou aqui na parte de termo. Esses trabalhos que trouxeram grande avanço à modernização matemática dos fenômenos, contribuíram com os fundamentos da termodinâmica, que é o nosso tópico daqui nas nossas próximas aulas. Abriram paralelamente caminho à teoria das séries de Fourier e as transformadas de Fourier. Continuando aqui, séries de Fourier e a música. Vamos lá, então. A análise de Fourier consiste em um método matemático para determinar as diferentes amplitudes de ondas associadas a cada uma das frequências, número de pulsos que ocorre por unidade de tempo que compõe um sinal. Atualmente, a análise matemática tem como utilidade prática para a música auxiliar compositores a terem controle de sua escrita musical e ainda possibilitar que sintetizadores de som reproduzam as notas musicais quase praticamente perfeitas. Seria aquele lance, né, do piano elétrico. O teclado é uma coisa, o piano elétrico é totalmente diferente, a densidade da tecla, e você até sente ali a pressão do dedo, né? Se você bate mais forte, bate mais suave, e chegando a sons realmente magníficos, tá? Este último poderíamos citar como exemplo uma música gravada por uma gravadora. Ao gravá-la, a mesma terá um tamanho muito grande. Isso porque uma gravação não possui perdas. Cada frequência é preservada por toda a mixagem até a faixa final. Assim, aplicando a transformada de Fourier em um pequeno trecho de uma música, no entanto, você vai descobrir que existem alguns componentes de frequência que são incrivelmente dominantes e outros que mal aparecem. O formato de arquivo MP3 faz exatamente isso. Exclui componentes de frequência quase imperceptíveis para economizar espaço, bem como alguns do que estão na extremidade superior de nossa faixa de audição, porque temos dificuldade de distinguir entre essas frequências.
Lembrando da limitação do ouvido humano, né? De 20 Hz a 20.000 Hz. Faça isso por toda a música, cortando a milhões de trechos, determinando os componentes de frequências importantes e jogando fora aqueles que são sem importância. O que resta são apenas os mais importantes frequências ou notas que podem ser tocadas em ouvidos para representar com bastante precisão a música original. E este arquivo tem menos de 1/10 do tamanho original. Por isso vocês devem achar engraçado que muitas pessoas preferem ouvir, às vezes, né, tem até aqueles discos antigos, por causa que ali não se perde tudo do que um MP3 você perde, correto? Nada contra o MP3, mas agora tudo faz sentido porque alguns preferem ouvir discos de vinis em certas reproduções musicais. Ou então, às vezes, você vai num show, numa orquestra, você vê aquela música totalmente diferente em alguns detalhes do que o MP3 não te dá, tá certo? Mas eu acredito que tem até um outro tipo de extensão de arquivo, agora eu não lembro qual que ele consegue ser mais ainda robusto que o MP3, não perdendo algumas dessas frequências, tá? Mas o MP3 já virou carne de vaca, né? Agora todo mundo tem um MP3 ativado, todo celular toca, é tranquilo, certo? Continuando aqui nosso estudo, vamos então falar agora Serge Fourier e a noção de teoria musical. Agora começa o show. A figura abaixo representa um teclado. À medida que se avança para a direita, certo? Para a direita, as notas vão ficando mais agudas. É fácil localizar as notas de um teclado, né? Só no piano ali, é bem fácil. Note que as notas pretas se alternam em grupos de 2 e de 3 notas. 2 e 3 notas. Toda vez que tivermos um grupo de 2 notas pretas, a nota imediatamente anterior é um dó. E lembrando sempre, né? Se eu aperto a nota aqui para frente, a preta, estou falando de sustenido. Agora, o bemol é o contrário. Se eu estou ao contrário aqui na minha mão, eu vejo ao contrário. Então, se eu vou para frente, minha mão está aqui na esquerda, em Fá, Sol, Lá e Si. Eu quero sustenido aqui, o Ré sustenido, eu estou para frente. Agora, eu quero Ré bemol, se eu estou aqui nessa escala, eu estou para trás. Correto? Entre o Dó e o Ré, existe uma nota preta no teclado, né? O Dó sustenido. Lê-se Dó sustenido, né? Dó hashtag, né? Por favor, né? Que é mais aguda do que o Dó, mas mais grave do que o Ré, certo? O intervalo entre Dó e Dó sustenido é de 1 semitom, certo? Entre o Dó sustenido e o Ré também é de 1 semitom, mas entre o Dó e o Ré é de 1 tom, tá? Note que entre Mi e Fá não existe nenhuma nota preta. Ó, Mi e Fá, tá vendo? Mi e Fá, você não tem nenhuma nota preta. Varondaste. Portanto, o intervalo é de 1 semitom. O intervalo Si-Dó também é de 1 semitom. Do Si e do Dó. Correto? Não vamos esticar muito sobre isso, né? Mas vamos lá aqui. Aqui a gente já tem uma série de Fourier rolando. O que está acontecendo aqui? Uma questão interessante é que por que se usam 12 notas? 7 brancas e 5 pretas, né? Se você ver ali, né? Vamos voltar lá atrás. 12 notas. 1, 2, o Dó, Ré, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Você tem 12 brancas e 7 pretas. Dó, Ré, Mi, certo? Aqui. Por que se utiliza isso de Dó a Dó e Dó? Bom, vamos lá. Por que se utiliza isso? 7 brancas mais 5 pretas. Quando se toca duas ou mais notas ao mesmo tempo, você diz que é um acorde, certo? Por isso, quem toca teclado não consegue, ou é mais difícil tocar piano. Mas quem toca piano, toca teclado. É totalmente diferente. Porque teclado, ele aprende acordes. Piano, você aprende a ler tanto na escala de Sol, na escala de Fá, e as duas mãos. E um pianista, de fato, bom você vê na mão esquerda. Correto? Continuando aqui. Alguns acordes são agradáveis ao nosso ouvido, isto é, são consoantes. Outros são desagradáveis.
Porque são dissonantes. E por que isso? Será que tudo isso é simplesmente uma questão de hábito ou um produto da nossa cultura, né? Isso tem uma explicação física. Vimos que uma corda fixa nos extremos, quando vibra, seu movimento é descrito por essa série, uma série de Fourier. Nossa, professor, é corda, mas é ali a gente está falando ali um pedaço de um teclado, um pedaço de um piano. O piano, se você já viram um piano de cauda, ele é totalmente, o piano é de corda. Um piano de armário também é de corda, tá certo? E aqui, então, a gente tem a nossa expressão aqui de como vibra, certo? Uma corda. Agora, quando tem superposição de vários movimentos, já muda já a expressão aqui, certo? Aqui é o período de um tempo, né? Por isso que tem aquele lance na partitura, o tempo 4x4, 4x3, tem aquele metrônomo, né? Que vai te dando o tempo. Você tem até aquele aparelhinho, né? Até no celular tem, para você ter o tempo da música, correto? Que é quando ele sobe, quando ele desce. Quando ele sobe, quando ele desce, tá? Você tem como é a frequência, certo? O tempo ali está ligado totalmente à frequência. O tempo, né? Frequência é o inverso do período, certo? Em outras palavras, quando fazemos vibrar uma corda, o que ouvimos não é um som puro, mas sim a superposição de vários sons, cujas frequências são todas elas múltiplas da frequência fundamental. Quando falamos na frequência de uma nota, estamos falando da frequência fundamental. Correto? Continuando aqui, estamos quase terminando nosso tempo. Vamos falar aqui de Johann Sebastian Bach. A música tonal se consolidou com o compositor Johann Sebastian Bach. Como assim a música tonal? Vou mostrar um vídeo para vocês que mostra o que seria a música tonal, né? Mas antes, deixa eu ler aqui para vocês. Que compôs 2 volumes do Cravo Bem Temperado. Bach, como Mozart, utilizou a matemática em suas composições musicais. A necessidade do temperamento da música trilhou uma trajetória relativa extensa, emergindo na época de Bach, que escreveu esse Cravo Bem Temperado, contendo 24 prelúdios e fugas, né? Bach é bem extenso em suas obras, tá? Bach percebeu, assim como Pitágoras, que separar as notas musicais de determinadas formas promovem sons mais ou menos agradáveis. Aí eu vou separar aqui um momentinho aqui para vocês verem um documentário bem interessante a respeito aqui. Tem o nosso maestro falando. A música tonal, a música apoiada não em intervalos melódicos, mas em notas, foi feita todinha por Bach. E é uma das suas obras de Bach chamada O Cravo Bem Temperado. Exatamente recebe esse nome de bem temperado, porque Bach temperou cada uma das notas. Então, ao redor dessa nota, Bach descobriu que ele poderia fazer uma vida toda chamada Dó maior ou uma vida toda chamada Dó menor. Sobre essa nota, que é o Dó sustenido, eu posso fazer uma vida toda chamada Dó sustenido maior ou Dó sustenido menor. Ré maior e Ré menor. Mi bemol maior e Mi bemol menor. O que é Mi bemol maior e Mi bemol menor? O que é Fá sustenido maior? O que é maior e o que é menor em música? E foi aí que a gente criou o conceito, no período barroco, de harmonia. Toda música possui 3 componentes básicos: a melodia, a harmonia e o ritmo. O que é a melodia? A melodia é aquilo que fica na tua memória depois que você ouve alguma canção. Por exemplo, qual que é a melodia do Parabéns a Você? Feche os olhos. Essa melodia que está vindo da sua memória agora é a melodia do Parabéns a Você. Só que essa linha melódica, ela não está solta no ar. Ela está apoiada sobre uma harmonia. A melodia se apoia sobre uma harmonia.
Se eu fizesse isso para vocês. Isso não é parabéns a você. Por quê? Porque toda a harmonia que eu empreguei nessa versão louca do Parabéns a Você não corresponde à versão original. Então, a estrutura sobre a qual a melodia se apoia é o que nós chamamos de harmonia. E é isso que a gente vai ver agora. Então, veja só. Toda vez que eu pego uma nota, vamos entender o que é a música tonal agora. A nota Dó. Se eu pego a terceira e a quinta, essas são a segunda e a quarta, né? Eu pego a primeira, a terceira e a quinta. A primeira nós chamamos de tônica. Tá? Tônica, é a base. E essas três notas em música nós chamamos tríade. Um nome bastante razoável. Então, um conjunto de três notas, uma tríade. Essa tríade é a tríade de Dó. Mas de Dó maior ou de Dó menor? Se eu pego os intervalos tal qual eu peguei aqui, esse é considerado um intervalo de Dó maior. E veja que esse intervalo de Dó maior é um intervalo alegre, não é? E se eu sugerisse para vocês agora esse intervalo com essa sonoridade? O primeiro nós chamamos de maior e o segundo nós chamamos de menor. Então vocês vejam que o intervalo maior, ele sempre sugere alegria, leveza, otimismo. E o intervalo menor, ele sugere algo soturno, algo lúgubre, triste, misterioso, trágico. Bom, gente, agora vocês perceberam como o Bach trabalhou através da matemática, da parte de Fourier, certo? Isso que aqui na época de Bach, nem tenho certeza, teria que confirmar isso, creio que nem, não tenho certeza mesmo. Não sei se Fourier já existia, eu acredito que sim, tá? Mas como ele foi criando esses tons sobre tons, correto? E eu deixo para vocês também uma tarefa rápida, que vocês escutem em algum momento a melodia do cravo bem temperado de Bach. E quando você ouvir essa música, você vai achá-la muito parecida com uma... Qual seria? Essa é uma tarefa bem rápida, depois vocês... Curiosidade, tá certo? E depois vocês sabem até o nome de quem criou a base ainda, né? Para essa música que vocês vão identificar quando vocês ouvirem o cravo bem temperado, correto? Continuando aqui, terminando aqui eu deixo até o link aqui para vocês verem o trailer desse documentário, que é da Brasil Paralelo, falando sobre música. É muito fantástico, fala da música desde a criação lá dos gregos, quando a música era melódica, vindo Bach e depois vindo Mozart, Beethoven, certo? E ainda eu nem falei para vocês qual a diferença de Bach e Beethoven. A música de Bach trabalha com virtuosismo do musicista, tá? O quanto ele consegue, entre aspas, enfeitar ou ser ágil ali. Já Beethoven, ele vai trazer uma coisa diferente, uma harmonia ali diferente, uma melodia junto com diferente. Beethoven ele vê de outro jeito, ele também tem toda a parte, né, de agilidade, mas também ele já traz uma outra coisa, um sentimento por detrás. Não que não traga mais, assiste ali o documentário que você vai entender um pouquinho melhor. Terminando aqui, Le Musique, a física e a matemática também são capazes de mostrar e descrever, a partir de uma abordagem objetiva, as possibilidades das infinitas combinações de som criadas pelo gênio
Johann Sebastian Bach, por exemplo. A delicadeza das construções sonoras dos grandes mestres da música pode ser vista, ao invés de ouvida, na análise do som de suas obras e no perfeito equilíbrio entre as formas de ondas instintivamente combinadas para formá-las. Ao ouvir algumas das obras canônicas dos compositores famosos, considero-os privilegiados por serem capazes de expressar e ou criar emoções e imagens sonoras tão belas, algumas perpetuadas através dos séculos, que puderam ser transmitidas a outros através da arte da música. Ao mesmo tempo, ao estudar a história da ciência, quando você estuda a história da ciência, eu considero não menos privilegiado alguns físicos e matemáticos mais importantes da história. A eles coube o prazer de descobrir leis e fenômenos naturais, nos deixando ferramentas poderosas para o entendimento dessa mesma natureza. É a perfeição dessas ferramentas e leis que nos permite olhar a música sobre uma outra óptica e um prisma diferente, unindo os maravilhosos mundos, arte e ciência. Tá certo? Vou aqui colocar a nossa lista aqui de chamadas, tá? E enquanto isso, na nossa próxima aula já vai ser um outro tema. Vou deixar para vocês aqui uma das músicas que eu gosto de Bach. Bom, gente, a lista já está ali. Tá. Bom, essa foi nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Nossa lista tá ali no chat, coloca ali seu nome, por favor. Nossa próxima aula será sobre termodinâmica. Vou deixar a descrição ali do Siga esse PDF, vou deixar também onde vai estar postado nossa aula, perdão. E depois também, né, os links ali, né? Opa, não tá dando para responder? Eita! Calma aí. Wait a moment. Perdão. Vou fazer uma cópia. Pior que eu deixei aberto, mas tudo bem. Ah, tá, Luiz. Deve ser porque... Ah, tá. Agora tem uma lista nova lá, gente. So sorry, forgive me, Ishliha. Deixa eu até apagar aqui, senão pode reclamar depois de direitos. Bom, gente, muito obrigada, tá? Obrigada pela aula de hoje. Vou parar aqui a gravação.